Paz do Senhor, meus amados irmãos, como vocês estão? Espero que estejam todos bem, que tenham passado uma semana abençoada, sempre na presença do Senhor. E nós estamos aqui mais uma vez reunidos para podermos ministrar aos irmãos a aula da Escola Bíblica Dominical da CPAD. E neste terceiro trimestre de 2026, nós estamos aqui abordando o assunto que fala sobre a Igreja dos Gentios. Hoje nós estaremos falando sobre Cristo entre os filósofos, o Deus desconhecido que se revela. A lição número 5, uma lição muito importante. Eu tenho certeza que vai mexer bastante com o nosso coração se entendermos da maneira correta essas coisas. Meus irmãos, sem mais delongas, vamos dar prosseguimento a esta nossa aula de hoje aqui. Nós já vimos na aula passada, meus irmãos, que Paulo partiu ali de Bereia e chega a Atenas, que é o local onde nós participaremos e veremos todos esses eventos que nós falaremos nesta aula. Já fizemos, né, um breve relato sobre isso, mas o autor ele destaca esta permanência de Paulo com relevância. Essa estadia dele ali, essa passagem dele em Atenas, ele destaca isso com uma relevância um pouco maior. Ele propõe um estudo mais aprofundado, tanto que nós estamos aqui, né? É o que nós faremos nesta nossa aula. Então nós já falamos um pouco sobre isso na aula anterior, mas hoje nós vamos dar um complemento a tudo isso. Na época, meus irmãos, da chegada de Paulo em Atenas, a cidade havia perdido aquela glória anterior que tinha, como nós já falamos, a glória política, a glória militar que outrora ela viveu, né? Mas ela continuava ainda ali a ser o centro cultural e intelectual, um centro cultural e intelectual muito importante, inclusive. Era famosa por ser o berço de filósofos ali como Sócrates, que nasceu lá em 469 a.C., inclusive foi executado também lá em 399 a.C., foi o berço também de Platão, entre outros, ok? Mas foi o berço também de Platão, estou falando aqui os mais famosos, né? Ele também nasceu lá em 427, fundou ali a Academia de Atenas, e aí ele faleceu em 347 a.C. Teve ali também o historiador Aristóteles, ele era natural de Estagira, ele não era dali, ele era natural de Estagira, lá na Macedônia. E ele mudou-se para Atenas com 17 anos de idade para poder estudar na academia que fundou Platão. Ele permaneceu lá por cerca de 20 anos, meus irmãos. Ele retornou depois, é claro, né, ele retornou para fundar a sua própria escola, o Liceu. Depois ele teve que fugir de lá, mas aí já no finzinho da sua vida, devido à perseguição política que ele estava sofrendo. Com isso, nós já vemos que ali era dada muita importância, meus irmãos, às artes, à poesia, à filosofia, né? Então, nós já contextualizamos isso para os irmãos. E o texto que nos é proposto, meus amados, para nós entrarmos neste estudo, está em Atos 17, de 15 a 20 e de 30 a 32. Nós já passamos por ele na aula passada, mas muito superficialmente. Hoje nós vamos dar um destaque maior a esse texto. Além de tudo que nós já falamos nas aulas passadas, na aula passada, fica muito claro em toda a perícope estudada que a cidade estava cheia de ídolos. E enquanto aqueles homens ali buscavam respostas por meio da sabedoria humana, Deus, ele manda para ali, né, o seu servo. Ele manda Paulo para que Paulo anuncie a verdade revelada em Jesus Cristo para aquela população.
E aí, só para complementar, para não ficar devendo isso para os irmãos, Silas e Timóteo, eles ficaram lá em Bereia, mas isso é só para não dever nada aos irmãos, o assunto não é este aqui. Então, Paulo estava ali sozinho. Este estudo, meus irmãos, ele revela o contraste entre a sabedoria do homem e a revelação de Deus. Paulo, meus irmãos, ao chegar ali, ele fica indignado com a idolatria que havia naquela cidade. Era muito grande. Eram, vamos dizer assim, eram 30 mil ídolos. Os historiadores falam que havia ali 30 mil ídolos. Ele não ele não se admirou com a cultura da cidade, embora ele fosse muito culto, e ele desse valor a isso, temos que dar valor à cultura, mas ele não se admirou a isso, o seu coração foi tomado, muito pelo contrário, foi tomado pelo zelo, pela glória de Deus, que já deveria estar ali. Porque ali, meus irmãos, sendo eles gregos, todos nós sabemos, eles eram oriundos da civilização helenística, né? Ou seja, eles eram politeístas, adoravam deuses, né? E vários deuses ali do panteão grego, como Atenas, Zeus, Poseidon, entre outros. 30 mil ídolos, mais ou menos, ali, segundo os historiadores, então chega a ser uma coisa absurda. E isso deixou Paulo estarrecido, né? Porque Paulo estava ali acostumado a viver o oposto disso, não é verdade? O oposto disso. A Escritura Sagrada, que Paulo conhecia mesmo antes de se tornar cristão, já trazia para nós lá em Êxodo 20, versículo de 3 a 5, traz para nós hoje, mas já trazia para eles naquela época, né, Êxodo 20, de 3 e 5, que nós não podemos ter outros deuses diante de nós. Né, que nós não podemos fazer nenhuma imagem esculpida de qualquer semelhança ou com qualquer coisa acima do céu, abaixo da terra, que está na água abaixo da terra, que nós não podemos nos encurvar diante deles, nem podemos servi-los. Por quê? Porque é só o Senhor que é o nosso Deus. Ele é o nosso Deus. Né? E pasmem, a palavra é clara e concreta. Ele é ciumento, sim, aquele ciúme bom, mas ele é ciumento, sim. Né? Ele visita a iniquidade, né, dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que aborrecem a ele. É assim que diz o texto de Êxodo 20, de versículo de 3 a 5. Paulo, tendo vivido isso, tendo estudado, tendo aprendido, quando chegou lá, nós sabemos que vários ali adoravam Deus, mas ali ele viu uma coisa tão, como é que eu vou dizer para os irmãos, uma coisa tão aflorada nesse sentido, que ele ficou indignado, mas ficou indignado mesmo. E aqui, meus irmãos, eu acrescento que Jesus não aboliu a essência da lei. Ele não aboliu, nós precisamos acrescentar isso para o nosso conhecimento. Ele cumpriu a lei, não vim para abrogar, mas para cumprir, lembram-se disso? Então ele veio cumprir a lei e assim ele transformou os preceitos dessa lei, ele preservou ali a lei moral, ou seja, os 10 mandamentos, elevando o padrão de moralidade humana e ensinando que isso vem da intenção do nosso coração. Nós carregamos isso dentro de nós, isso vem da intenção do nosso coração. Então, meus irmãos, ele resumiu a exigência divina ao amor a Deus e ao seu próximo. Olha que maravilhosa mensagem que nos é apresentada por Deus. Ele resumiu toda essa exigência. A lei é cumprida desde que nós tenhamos amor por Deus e pelo nosso próximo. O que ele aboliu ali, meus irmãos, foram as leis cerimoniais e civis de Israel. Que são o quê? São os sacrifícios de animais, são as ordenanças litúrgicas, né, do livro de Levítico, porque estas encontraram o seu cumprimento na morte de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. É isso que Paulo vive
e apresenta. É este o evangelho a ser levado a todas as nações e povos. E assim faz Paulo, que confronta toda aquela falsa sabedoria. É esse o evangelho que nós temos que viver, meus irmãos. É dessa maneira. Os filósofos epicureus e estoicos, eles ouviram Paulo, mas o chamaram de paroleiro, né? Deixando a entender que ele seria um falador, um tagarela, uma pessoa que contava mentiras, contava vantagens, né? Eles não compreenderam ali a mensagem da cruz e da ressurreição. É dessa forma. E ainda vemos, meus irmãos, o mundo agindo assim até os dias de hoje, tentando julgar e entender o Evangelho pela lógica humana. O que nós precisamos entender é que a palavra de Deus não precisa da aprovação da filosofia humana, meus irmãos. Que isso fique bem claro para todos nós. Ela começa no temor ao Senhor. 1 Coríntios 1, de 18 a 25, deixa isso claro. Provérbios 9, 10, Colossenses 2, 8, entre tantos outros. Não vou ficar pondo versículos, se precisarem me peçam, eu mando. Deus, meus irmãos, ele chama a todas as pessoas ao arrependimento. Ele não leva em conta o tempo de ignorância. E entenda, meu irmão, que o Evangelho não é apenas informação. O Evangelho, ele vem até nós e aí ele traz transformação, ele traz arrependimento, é a mudança da mente, é a mudança de direção, da direção que nós estamos seguindo, é a mudança de vida, é isso. Esse é o verdadeiro Evangelho de Cristo. É isso que nós precisamos entender, é isso que nós precisamos receber e é isso que nós devemos levar a todos os povos e nações. E a base, meus amados irmãos, desse chamado é o fato de que Deus, ele estabeleceu um dia em que ele julgará o mundo por meio de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos. Temos vários textos, Lucas 13, 3, 2 Pedro 3, 9, Romanos 2, 16, João 5, 22 também. Agora ocorre que quando ali em Atenas ouviram sobre a ressurreição, alguns zombaram, outros adiaram a decisão por Cristo, alguns creram também, não temos dúvida disso, como nós vemos também nos dias de hoje. Acontece a mesma coisa, alguns zombam, outros adiam a decisão embora tocados, né? E outros creem de fato e se entregam a Jesus. Cada pessoa, meus irmãos, responde de uma forma a mensagem da cruz. Somos nós quem decidimos. Falamos sempre, nós não somos robôs, nós somos autônomos e não autômatos. É desta forma. Não há neutralidade. Isso tem que ficar muito claro na sua mente. Não há neutralidade diante de Cristo. Ou você toma decisão por ele, ou você não toma decisão por ele e se mantém distante. João 3, 18, 19, Hebreus 3, 15, 2 Coríntios 6, 2. Amados, são muitos textos que complementam esse nosso estudo de hoje. Então vamos, né? Eu não vou nem exagerar, porque senão fica muito texto, né? Fica claro, então, meus amados, que Atenas representa um mundo cheio de conhecimento, mas vazio da verdade de Deus. O que, infelizmente, vemos também nos dias de hoje, onde se tem acesso a informações, há muitas informações, porém há muita pouca submissão à verdade. A verdade fica muito clara, mas as pessoas não se submetem. É um tal de eu por mim mesmo decido que fica difícil da gente se relacionar com isso, né? E veremos nesta nossa aula de hoje que Paulo não adaptou a mensagem, não. O que vemos muito hoje. Hoje em dia o pregador sobe no púlpito para quê? Para levar uma pregação antropocêntrica, para poder falar de você, do que você sofre, do que você vive, do que você quer, do que você deseja. Ele está ali para realizar os seus desejos e não é assim. Nós veremos isso hoje.
Não é assim, nós não podemos adaptar a palavra de Deus. A palavra de Deus pregada é o Cristo crucificado, é a sua volta, é aquilo que ele faz por nós, no sentido de restauração. Não são favores, as bênçãos vêm, mas devido à comunhão, ao relacionamento, nós teremos muitos benefícios estando ao lado do Senhor, mas isso vem naturalmente. E nós não podemos estar na igreja buscando Ele pelos seus benefícios. Nós temos que estar ali por Ele ser Deus. É dessa maneira, meus irmãos. Então, nós veremos que Paulo não adaptou mensagem nenhuma, não. Não adaptou, não. Ele foi muito claro e conciso. Ele anunciou o Deus Criador, ele anunciou o pecado humano, ele anunciou o arrependimento, ele anunciou a ressurreição de Cristo e o juízo vindouro. Irmãos, o mundo, tanto naquela época quanto hoje, busca um Deus que confirme as suas ideias, confirme os seus desejos, que afague o seu coração, que acalente o seu coração, mas no sentido de realizações pessoais, né? Mas Deus não, ele vem e revela o seu Filho para transformar o coração do homem. Transformar o coração do homem, meus amados, eu repito, entendam isso. E a pergunta desta aula é, sempre eu trago uma pergunta, né? Se nós conhecemos ou buscamos verdadeiramente conhecer Jesus Cristo, porque somente Ele salva e transforma. Né? É Ele quem nos prepara. Se nós conhecemos e buscamos verdadeiramente conhecer a Jesus Cristo, porque somente Ele salva, transforma e prepara o homem para o juízo. Ou se nós estamos buscando Ele para obter bênçãos. Qual a intenção do nosso coração? Acabei de falar. Ele sabe a intenção do nosso coração. Nós podemos mentir para todo mundo, menos para nós mesmos e para Deus. E ele busca pessoas que o busquem em espírito e em verdade, com intenções limpas, puras, castas. É dessa maneira, meus amados. Atos 17 é um dos mais marcantes momentos da expansão do Evangelho, porque apesar de todo o conhecimento humano, meus irmãos, Atenas permanecia cega espiritualmente. A cidade estava cheia de templos, altares, imagens, como nós já vimos. Havia deuses para praticamente todas as áreas da vida. É desta forma. O povo era extremamente religioso, mas desconhecia o Deus verdadeiro. Portanto, irmãos, é possível sim possuir muito conhecimento intelectual e, ao mesmo tempo, viver distante de Deus. E ali, Paulo, guiado pelo Espírito Santo, ele não se intimidou diante de toda aquela cultura. Aliás, ele também era muito culto, mas ele já tinha o Senhor dentro de si. Ele, como nós já falamos, ele não altera a sua mensagem, a mensagem de Deus, para agradar os filósofos e nem abandona a verdade para que ele pudesse ser aceito pelas pessoas. Ao contrário, ele usa a realidade cultural deles como ponto de contato para anunciar Cristo crucificado e ressuscitado. E seu primeiro movimento ali foi o que o caracterizava em todos os locais que ele chegava. Ele entrou na sinagoga como ensinador, que era. A sinagoga era o lugar onde os judeus e os gentios tementes a Deus, é claro, iam para conhecer as Escrituras. E Paulo começa anunciando a eles que Jesus é o cumprimento, meus irmãos, das promessas do Antigo Testamento. Mas ele não se limita à sinagoga, não. Ele falou ali, mas ele não se limitou. Lucas registra que Paulo também evangelizava diariamente na Ágora, que é uma praça pública da cidade. Então, a Ágora, vocês já sabem agora, é uma praça pública ali na cidade. Inclusive,
o aerópago, de lá de cima você conseguia ver essa praça pública, né? Ali era muito mais do que um mercado, era o centro da vida ateniense. Ali se discutia filosofia, política, reunião, comércio e todos os demais acontecimentos da cidade. E com isso, meus irmãos, nós já aprendemos aqui que a proclamação do Evangelho não deve se limitar a quatro paredes. Nós precisamos entender isso. O Evangelho precisa alcançar lugares onde as pessoas vivem e convivem com o trabalho, como no caso o trabalho, a escola, o seu convívio social, onde houver esse tipo de convívio, onde houver pessoas, nós precisamos chegar com a palavra de Deus. E aqui eu quero trazer apenas um adendo para os irmãos. Vocês já ouviram falar de agorafobia? É a minha área essa, né? Agorafobia. Esse nome tem a origem nesse nome, de ágora. É um transtorno caracterizado pelo medo de estar em locais de aglomeração de pessoas, como transporte público, multidões, filas, espaços, tanto abertos como fechados, e isso leva, inclusive, ao isolamento social. Mas voltando, isso foi só um adendo para os irmãos. Na Agorá, Paulo encontra dois grupos filosóficos que o confrontam, é claro, não entendem a mensagem e o confrontam. Os epicureus, que são seguidores de Epicuro, eles acreditavam que o objetivo principal da vida é buscar prazer e evitar sofrimento. E aqui falamos do prazer da mente e da vida inteira. Não é prazer por desejos sexuais, como ensinam algumas pessoas, desejos e caprichos momentâneos. Não são festas, não são bebidas, sexo, alimentos, mas sim um raciocínio sóbrio com ausência de sofrimento do corpo e inquietação da alma. É isso. Isso não significa, meus irmãos, uma vida de excesso. Então, os epicureus não viviam essa vida de excessos, mas sim uma vida voltada para a satisfação pessoal e para a tranquilidade. Eles negavam também a intervenção de deuses na história humana. Eles não criam na ressurreição e nem no juízo futuro, como passou a eles Paulo. Eles repudiam, né, até os dias de hoje, a astrologia, ensinam que a religião é uma superstição, mas nós precisamos entender que eles mudavam também essas doutrinas constantemente, entendendo muitas vezes o oposto disso tudo. Então, é uma bagunça generalizada, vamos dizer assim, né? Irmãos, em muitos aspectos, essa filosofia, ela continua viva ainda nos dias de hoje. Nós precisamos estar muito atentos, né? Nós vivemos uma sociedade que faz do prazer um Deus. Muitos acreditam que a felicidade consiste em satisfazer todos os seus desejos, rejeitando assim qualquer limite estabelecido por qualquer pessoa, principalmente por Deus, porque os limites eles vêm através de Deus, inicialmente através de Deus, depois são impostos pelos homens, como eles dizem assim, mas os limites existem, há necessidade de que se tenha ética, de que se tenha moralidade. É desta forma, meus irmãos. O segundo grupo que ele encontra ali são os estoicos. Eles já valorizavam a razão, a disciplina e o autocontrole. Eles criam que tudo era governado por um destino inevitável. Entendiam, meus amados, eles entendiam a divindade como uma força impessoal espalhada pelo universo e não como um Deus pessoal que ama, que fala, que se relaciona com a criação, que cuida, que direciona a vida, que transforma corações. Para eles, o homem deve simplesmente aceitar os acontecimentos da vida sem resistência nenhuma. E esta visão também está presente nos dias de hoje, né? Muitos acreditam apenas na força interior, no destino,
no universo, na energia cósmica, nós vemos a astrologia e vemos tantas outras coisas, meus amados. Mas vamos lá, eles creem em tudo isso, substituindo o relacionamento com Deus por conceitos abstratos. Eles deixam as paixões, as alegrias e as tristezas, deixa que isso domine o ser deles. Eles se tornam assim, como se fossem fatalistas, vamos dizer assim, e panteístas também daquela época, né? Para eles, a substância de Deus, meus amados, era o mundo todo e também o céu. O bem supremo para eles era obedecer à razão ou à virtude. E assim, meus irmãos, estes filósofos que queriam entender melhor esta nova doutrina, que eles não estavam acostumados com o que Paulo apresentou a eles, que queriam aprender mais sobre essa nova doutrina, queriam entender mais aquilo que Paulo trazia, eles o chamaram e o levaram para o Areópago. Lá em Atos 17, no versículo 19, nós vemos isso. O Areópago, meus amados, foi uma antiga colina de Atenas e, por extensão, é o nome também do mais alto conselho do Tribunal de Justiça que ali se reunia. Este termo significa colina de Ares, o deus grego da guerra. Vejam bem a situação, não é verdade? Este conselho ele era formado por aristocratas e ex-magistrados que julgavam ali crimes graves, especialmente homicídios e questões religiosas. E foi ali que Paulo proferiu o famoso Sermão do Areópago. Ali, naquela colina, havia também, meus amados, uma parte construída, né? Então existia ali uma construção, a construção de uma estrutura para que eles pudessem fazer ali reuniões. Reuniões estas que ocorriam tanto dentro dessa estrutura como fora também, ao ar livre na parte externa, né? Ali não era apenas um tribunal, mas era também um local de debates intelectuais, muitos debates intelectuais. E assim Paulo compareceu ali diante da elite intelectual de Atenas. E lá, meus irmãos, ele não muda a sua mensagem, ele não transforma a religião em filosofia, como nós vemos nos púlpitos hoje em dia, meus irmãos. Mas eu vou dizer, meus amados, a palavra de Deus ela é maravilhosa, que nós possamos colocar isso no nosso coração. Sabe? Ele não transforma a religião. Hoje nós falamos tantas filosofias nos púlpitos e nós acabamos tentando agradar o coração das pessoas. Não, meus irmãos, nós estamos ali para agradecer, para adorar e glorificar a Deus e agradar a Deus. É desta forma. Nós já conhecemos a mensagem de Deus, nós precisamos vivê-la agora simplesmente. Paulo ele não suaviza ali a verdade, não, ele não procura aplausos, e assim ele leva a verdade de Cristo ao centro da cultura ali de Atenas e de todos nós aqui. Este discurso de Paulo ele é longo, está em Atos capítulo 17, do versículo 22 ao versículo 31. E aos irmãos que estão continuamente conosco nas aulas aqui, que tem o registro deles comigo, eu já passei esse sermão. Eu acredito que pelo tempo nós poderemos sim ler ele aqui para os irmãos ou passar para os irmãos aqui, mas nós vamos ver direitinho isso aí. Agora, se eu não passar, leiam Atos 17, de 22 a 31. É muito lindo. Vejam, ali vocês vão perceber que ele não começa ali atacando os ouvintes, mas também ali ele não aprova a sua idolatria. Ele primeiro observa cuidadosamente a realidade cultural e entre tantos altares ele encontra um com a inscrição ao Deus desconhecido. É dessa forma. E aquilo se torna o quê? Se torna a ponte para que ele possa anunciar o Deus verdadeiro, meus amados. E com isso nós aprendemos que nós devemos compreender a cultura em que vivemos, para assim anunciar
o Evangelho de uma forma clara, sem alterar a sua mensagem. Paulo faz ali um contraste absoluto com os ídolos. Ele afirma que Deus criou o céu e a terra, que Ele é o Senhor de todas as coisas, que Ele não habita em templo feitos por mãos humanas, que Ele não depende de serviço nenhum humano, e que é Ele que dá a vida, é Ele que nos dá a respiração, é Ele que nos dá todas as coisas, é Ele que nos permite ser o que nós somos. É Ele quem governa a história das nações, é Ele que determina o tempo, é Ele que determina os limites. E Ele deseja, através de tudo isso, que os homens o busquem. Irmãos, enquanto os atenienses imaginavam controlar seus deuses através de estátuas e templos, como eu já disse, mais de 30 mil deuses, né? Paulo revela um Deus soberano que governa toda a criação. Os deuses ali eram governados por eles, né? Eles imaginavam ter esse controle, né? Agora Paulo revela o Deus que governa toda a criação. Muito simples. Agora o ponto culminante é o momento em que Paulo declara ou os chama ao arrependimento, dizendo: mas Deus, não levando em conta o tempo da ignorância, Ele manda agora que todos, em todo lugar, se arrependam. Explicando que o Evangelho não termina com conhecimento, mas sim com decisão e transformação. O arrependimento significa mudança de mente, é o abandono do pecado e o retorno para Deus, pois não há fé sem arrependimento. Romanos 12, 2. É desta maneira, a transformação da mente. Paulo conclui seu sermão lembrando que Deus estabeleceu um dia em que Ele julgará o mundo com justiça por meio de Jesus Cristo. E a prova deste juízo futuro, meus irmãos, é a ressurreição de Cristo. E esta ressurreição, ela confirma que Deus, ele venceu a morte e é o Senhor sobre todas as coisas, meus amados. Não podemos esquecer que ele será o juiz tanto dos vivos quanto dos mortos. Mas quando ouviram sobre a ressurreição, alguns, como nós já falamos, zombaram, outros adiaram a decisão, alguns creram, e assim continua até os dias de hoje. Nós já falamos isso. Nós precisamos entender que sim, haverá sempre rejeição, indecisão ou fé diante do Evangelho. É exatamente isso. Haverá sempre ou fé, a pessoa ouve, acredita, tem fé, ou haverá a rejeição, a indecisão. É desta forma. E só para constar, este, meus irmãos, é o segundo sermão de Paulo em Atos, num total de 7. Eu acredito que nós veremos todos. Serão 7 sermãos. Né? Nós vemos hoje que nós vivemos em uma sociedade parecida com Atenas. Muito conhecimento, muita tecnologia, opiniões, inúmeras formas de religiosidade. Porém, tudo isso com pouca submissão ao Deus verdadeiro, ao nosso Senhor Jesus. Irmãos, como Paulo fez, a igreja hoje deve discernir os ídolos do nosso tempo, anunciar a Cristo. Quando eu falo de ídolos do nosso tempo, não é que as coisas mudaram, é que nós às vezes não entendemos como ídolo. Você vê um jogador de futebol, ele se torna um ídolo, você adora ele, você abandona tudo para ir assistir um jogo X, Y, Z. O mundo está falando que o dinheiro do mundo está acabando, que não tem dinheiro, mas você se vira e vai. Não estou dizendo nossa, estou falando o mundo. Se vira e vai. Tá tão ruim, e a gente está comendo em restaurantes chiques, a população está se divertindo, está fazendo tantas coisas, mas não tem. Reclama, murmura, mas continua fazendo todas essas coisas, meus irmãos.
Nós precisamos entender que muitas coisas dessas, não estou falando que você não tem que se divertir, que você não tem que viver, que você não tem que aproveitar a vida. Só que nós temos que entender que isso daí, junto com a murmuração, é muito difícil de se relacionar com isso. A mamon, o dinheiro, hoje em dia é o que manda no mundo. A prioridade é o dinheiro. Se você já tem o suficiente, ele não precisa mais ser a sua prioridade. Você pode usá-lo para ajudar alguém, para colaborar com alguém. Não é dar na igreja, não é fazer. Não estou falando nada. Eu estou falando de você. O seu coração estar aberto para poder ajudar as pessoas, para ser bom com as pessoas, para minimizar a dor do seu semelhante, amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Não é você perder tudo que você tem em prol dos outros, não. É você ter uma boa administração para manter o que você tem e poder com isso ajudar as pessoas. Né? Nós precisamos anunciar a Cristo desta maneira aonde as pessoas estiverem. Nós precisamos aprender a dialogar com a cultura, mas sem negociar a verdade sempre, meus amados. Devemos proclamar o Deus Criador e sustentador e chamar todos ao arrependimento, porque todos nós pecamos, todos nós erramos, sem exceção. Se você está com os pés sobre esta terra, você erra e você peca. Nós precisamos anunciar com fidelidade a palavra de Deus, a ressurreição de Cristo e o juízo vindouro. Atos 17 mostra para nós que o Evangelho, meus amados irmãos, ele é suficiente para confrontar qualquer outra cultura. Nem filosofia grega, nem idolatria ateniense e nem o prestígio intelectual puderam anular a verdade proclamada por Paulo. Irmãos, entendam que a cultura pode impressionar os homens. A filosofia pode sim desafiar a mente, mas é somente o Evangelho de Jesus que alcança o coração e conduz ao arrependimento, concedendo a vida eterna, meus amados irmãos. Vamos lá, vamos fazer a leitura, tá certo? Deste sermão de Paulo. Eu acredito que nós teremos tempo para isso. Então vamos lá, vamos fazer essa leitura aqui. Está aqui comigo, viu, amados? Eu tenho ela aqui passada no papelzinho aqui do lado. Então Paulo, levantando no meio do Areópago, eu constei dessa maneira, ele disse: homens atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito o Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa ele precisasse. Pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só, ele fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do ser humano.
Ora, não levou Deus em conta os tempos de ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos, a saber, Jesus Cristo. Atos 17, de 22 a 31. Meus irmãos, que mensagem maravilhosa. E o contexto deste sermão dele está todo posto durante essa nossa aula. Prestem bastante atenção, vivam esta comunhão com Deus. É somente Ele. Ele estava com Deus desde o princípio, Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, uma semana com muita saúde, muita paz, muita comunhão para os irmãos. E na próxima semana nós estaremos juntos novamente.